Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje trataremos de um tema chamado mobilidade, imobilidade e impermanência. Do ponto de vista da doutrina espírita, como nós trabalhamos com essas questões? A mobilidade absoluta, a mobilidade relativa, a imobilidade absoluta e a imobilidade relativa. Então, vamos trabalhar sobre nossas informações básicas a respeito da vida. Nós sabemos que a matéria tem uma certa mobilidade natural. Então, nós vemos as coisas se mexendo. O movimento dos astros, rotação, translação, nutação, precessão. Então, o nosso planeta tem vários movimentos, ou um movimento, que é o movimento do nosso planeta. Mas todas as coisas são móveis. Ou todas as coisas são móveis? Uma afirmação ou uma pergunta? Vamos lá. Então a gente vê aqui no sentido macro para o sentido micro. Nós sabemos que os planetas se movem, como vocês veem na figura, vocês viram na figura também. Nós sabemos que a Terra não é o centro do universo, não está parada no centro do universo e as coisas girando em torno dela. Já há muitos anos, muitos séculos, já sabemos que, na verdade, é a Terra que se move em torno do Sol. Nós vemos aqui no nosso sistema heliocêntrico. Mas esse modelo pode dar a impressão de que o Sol está parado e a Terra e os planetas e as luas, os cometas, até asteroides giram em torno do Sol. Mas na verdade esse modelo ele não é um modelo que explica melhor o movimento do sistema solar. Tem um outro modelo aqui muito interessante, uma animação que ela mostra exatamente como seria o movimento do Sol. Olha lá. O Sol também se movimenta no movimento de translação, de rotação, e em volta do Sol os planetas giram. Então a Terra está girando em torno de si mesma, está girando em torno do Sol, e o Sol está girando em torno da galáxia. Olha lá. Essa imagem é muito bonita. Mas a nossa galáxia também se movimenta. Então, nós estamos na Terra, que gira em torno dela mesma, que gira em torno do Sol, que gira em torno da galáxia. Então, o nosso sistema solar que gira em torno da galáxia. E a nossa galáxia também gira em torno dela mesma, como vocês podem ver. Mas a nossa galáxia gira em torno de outras galáxias, formando aglomerados de galáxias. Então, se nós pudéssemos observar a galáxia nos afastando, nós podemos ver que se formam aglomerados de galáxias. Desse ponto de vista, cada pontinho é uma galáxia, então elas também se movimentam. Então, nós estamos na Terra, nos movimentando, que se movimenta em torno do Sol, que se movimenta em torno do Sistema Solar, o Sistema Solar se movimenta em torno da galáxia, a galáxia se movimenta em torno dela mesma e se movimenta em torno dos aglomerados de galáxias. Então, é um movimento muito grande. Mas se a gente for para o micro, a gente também vai poder ver que há movimentação na matéria. A matéria, já estamos aqui na estrutura da matéria. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos para entender um pouquinho isso. Olha lá.
Lei de destruição, pergunta 728. Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? Resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. Então aqui estamos tratando de uma lei moral, porque ela tem por objetivo a transformação e a renovação dos seres. Mas essa lei moral está intrinsecamente ligada a uma lei física, ou várias leis físicas. E essas leis físicas, eternas e imutáveis, regem as coisas mutáveis. Isso é uma questão muito interessante, que é um ganchinho para a gente entender também a existência de Deus. Isso é, a matéria ela é totalmente mutável, mas é regida por leis imutáveis. Isso é muito legal. Então, nós conhecemos, usando aqui um pouquinho da física, né, que o conceito de calor é a transição de energia de um corpo com uma agitação maior, uma mobilidade intrínseca maior, para uma menor. Nós chamamos isso de calor. Nesse sentido, não só a temperatura, mas vários fenômenos da natureza podem ser chamados de calor, como por exemplo um campo eletromagnético, e assim vai, radiação, tudo que possa modificar o estado de agregação e de agitação de um sistema pode ser chamado de calor. Então o calor ajuda na mobilidade da matéria, ok? Uma coisa interessante que alguns acreditavam até o início do século XX, de que as moléculas elas têm as suas agitações. Conforme elas vão perdendo energia, e isso é observado no laboratório, que conforme elas vão perdendo energia, naturalmente vão perdendo calor, essa agitação vai diminuindo. Até chegar ao ponto que alguns acreditavam que se tirássemos toda a energia, todo o calor de um átomo, ele entraria em colapso, ele pararia, entre aspas, os elétrons deixariam de girar em torno do núcleo, isso não existe, esse é um modelo ultrapassado, e ele entraria em colapso. Mas na verdade o observado não é isso. Então nós podemos usar de mecanismos e técnicas para fazer com que cheguemos quase ao zero absoluto, picokelvins. Então, né, é uma fração muito pequena do zero absoluto, praticamente perto do zero absoluto. E mesmo assim, acontecem outros fenômenos que não eram previstos, como por exemplo o chamado condensado de Bose-Einstein, em que os átomos se unem e começam a se comportar como se fosse um só. Ou, por exemplo, o aparecimento de superfluidos. Um superfluido é um fluido que tem viscosidade zero. Então, se eu coloco um superfluido, imagina se eu pudesse colocar um superfluido num recipiente, como tem imagens, dá para pegar na internet, em que quando a matéria chega no estado de superfluido, ela começa a vazar pelo próprio recipiente, ou escalar a parede do recipiente, porque a viscosidade é zero e não tem mais as forças de Van der Waals. Então elas escalam a parede e escoam tanto por dentro, tanto por baixo, quanto por cima. Então, por mais que isso chega a uma fração de 10 a menos 12, né? 10 a menos 12, 0,0000000000000, perto do zero absoluto,
mesmo assim a mobilidade da matéria continua. E se fôssemos observar a estrutura da matéria, nós sabemos da radioatividade também, né? Que a matéria ela se transmuta. Então, nós temos ali um exemplo, né? O urânio se transformando em tório, o tório em rádio, o rádio em radônio, polônio e assim vai. Por quê? A matéria, a estrutura da matéria, ela está sempre se decompondo. Então, o nêutron, ele perde massa e se transforma, ou vamos dizer assim, perderia uma carga negativa e se tornaria um próton. Então, a matéria tendo mutação. Todos esses fenômenos comprovam que a matéria é essencialmente móvel. Então, toda a matéria se transforma. Uns com um período muito curto, a milionésimos de segundo, outros levam milhares, milhões de anos, mas ela sempre se decompõe. Então, a matéria em si, ela é impermanente e ela é essencialmente móvel. Então, aqui encerramos a questão da matéria. Mas e a imobilidade do ser, ou a mobilidade do ser? O ser é móvel? Então, temos dois caminhos paralelos para tratar sobre a mobilidade do ser. Então, nós temos a mobilidade intelectual, a mobilidade moral e a mobilidade física. Como falamos da mobilidade física, isso é, da união do ser espiritual com a matéria. À medida em que o espírito ou o ser espiritual progride, ele vai adquirindo corpos, ligações com a matéria cada vez mais elaboradas, cada vez mais desenvolvidas. E a matéria, sendo essencialmente móvel, a cada encarnação ele, vamos dizer assim, adquire outras características. Então, o espírito ele vai progredindo intelectualmente, o intelectual promove o moral faculta o desenvolvimento intelectual e, conforme o espírito vai progredindo, os corpos em que ele vai se utilizar vai cada vez sendo mais sutil, por isso mesmo, mais móvel. Só que existe um limite. Que limite é esse? É o limite da evolução. Então, o espírito chega em vários pontos culminantes. O primeiro ponto culminante do espírito é alcançar a segunda ordem da escala espírita. Por quê? Porque alcançando a segunda ordem da escala espírita, ele alcança a perfeição moral. Essa perfeição moral, isto é, ele já não vai mais errar moralmente, no sentido de dolo. Não há mais a possibilidade do ser desejar o mal. Ele sempre vai desejar o bem. A diferença é que a aplicação desse desejo está vinculada ao seu progresso moral. Então, os espíritos de segunda ordem já têm um perispírito, um corpo espiritual mais sutil, e à medida em que ele progride intelectualmente, agora o progresso é intelectualmente, porque ele alcançou a perfeição moral, mas a sua moralidade aumenta. Como assim? Se ele alcançou a perfeição moral, como a sua moralidade aumenta? Porque quanto mais o conhecimento intelectual das coisas, da essência das coisas, a aplicabilidade e a extensão dessa aplicação aumenta à medida em que ele progride intelectualmente. Então, conforme ele vai progredindo intelectualmente, já estamos somente na segunda ordem, ele vai evoluindo também o seu perispírito, vai ficando cada vez mais sutil. E ele vai progredindo até chegar ao limite máximo, que é a perfeição espiritual. Então,
Na perfeição espiritual é quando ele atinge a perfeição intelectual. Ele já atingiu a perfeição moral quando chegou na segunda ordem. Quando ele chega na primeira ordem, ele atinge a perfeição intelectual. Atingindo a perfeição intelectual, ele alcança a pureza espiritual. Na pureza espiritual, ele chega à imobilidade evolutiva. O que é imobilidade evolutiva? Ele não tem mais o que aprender moralmente e não tem mais o que aprender intelectualmente. Então, o seu estado é puro, o seu perispírito também alcança a imobilidade física, porque está no grau mais sutil, ela não tem como aumentar mais. Mas ele não atinge a imobilidade absoluta. Por quê? Porque ele, apesar de não progredir mais moralmente, não progredir mais intelectualmente, como que ele então não se torna imóvel? Porque na verdade ele está inserido no espaço-tempo. E ele sempre está se movimentando no espaço-tempo. Mesmo que ele se movimente com a velocidade do pensamento, está lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos gastam tempo para se deslocar no espaço? Sim. Então, eles se deslocam. Normalmente, se eles se deslocam, eles não são imóveis. Eles atingiram a imobilidade intelecto-moral, mas estão inseridos, por serem criaturas, naturalmente, eles têm a mobilidade no espaço-tempo ou no universo. Somente Deus é imóvel. Como diz Erasto, Deus, na sua imobilidade gigantesca. Então, Deus tem a imobilidade gigantesca. Suas leis são eternas e imutáveis. Essas leis eternas e imutáveis regem a ação das coisas mutáveis, como a matéria. Tudo relacionado à matéria é regido pelas leis físicas. E tudo que tem a ver com a moralidade é regido pelas leis morais. Então, nós temos a mobilidade moral até atingir a segunda ordem, onde atingimos a perfeição moral. Depois tem a mobilidade intelectual, que continua até atingir a perfeição. Nesse momento, nós atingimos a imobilidade intelectual, moral e perispiritual. Mas jamais nos tornamos imóveis no sentido absoluto, porque nós sempre teremos a mobilidade espaço-temporal. Então, as coisas do mundo são móveis. Nós nos movemos moralmente e intelectualmente, chegaremos a um limite. Nesse limite, não mais nos moveremos intelectualmente e moralmente, mas estaremos nos movendo, seguindo os mundos que movem em velocidades absurdas. Imagina, no referencial da Terra, nós estamos movendo a 11 mil quilômetros por segundo. Imagina se fôssemos usar um referencial em algum ponto do universo, nós veríamos isso, né? Então ninguém volta ao mesmo ponto. Isso aí é uma questão geométrica, né? Lá euclidiana. Mas eu espero que a gente possa ter explicado bem a questão da mobilidade, da imobilidade e, consequentemente, da impermanência. Muito obrigado.